Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de Te cultuar. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos do ir e vir. Muito obrigado, Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos decidir, Pai, em Te cultuar, meu Deus, presencialmente, ou Te cultuar, Pai Santo, na nossa casa, hoje, quando estamos tendo essas transmissões online. Meu Deus, mas que nós não percamos a chama, meu Deus, de estar na Tua presença. Não percamos a chama, Senhor, da comunhão, do amor ao próximo, Senhor, da compaixão. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje, aqui na igreja, Pai Santo, e todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Pai, eu peço que a unção do Teu Santo Espírito possa fazer a diferença, meu Deus, e que nós, ao sairmos daqui, nós possamos sair com chaves para o sucesso, chaves para transformar a nossa vida, chaves que vão transformar o nosso destino, chaves que vão transformar o nosso casamento, chaves que vão transformar, Pai Santo, os nossos negócios, chaves que vão transformar o nosso futuro. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua palavra solta, declaramos que os nossos ouvidos e o nosso coração e a nossa mente está desobstruída para absorver aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, eu e o meu irmão, a gente vem de uma família humilde. Meus pais eram do interior de São Paulo, se mudaram para o Paraná. Meus irmãos nasceram no interior de São Paulo, eu fui o primeiro paranaense da família. E meu pai era funileiro, trabalhava com reparos de automóveis em oficina, soldador. Minha mãe trabalhava de serviços gerais, de empregada doméstica. E eles se mudaram para o Paraná porque meu pai teve uma proposta para ir trabalhar na construção de uma usina hidrelétrica próximo a Maringá, na cidade de Campo Mourão, onde ele passava lá 2 semanas trabalhando, depois voltava, ficava uns dias em casa e ficou lá na construção dessa usina hidrelétrica trabalhando. E a minha mãe ficava em casa cuidando das crianças. Éramos em 4 filhos, eu sou o caçula, e tinha mais uma criança, mais uma menina, que a minha irmã tinha pego para criar. Estávamos em casa então com 5, a mais velha minha irmã com 9, e eu, o mais novo, tinha 2 anos de idade. Mas por conta dessa distância, onde meu pai ficava muito tempo longe, ele acabou se envolvendo em alguns casos extraconjugais. E quando a minha mãe descobriu, minha mãe resolveu que não tinha mais condições e ela quis se separar. E a minha mãe, ela era muito ativa na igreja católica, ela estava sempre ali participando dos grupos de mulheres, ajudando ali em tudo o que acontecia na igreja. Mas com o divórcio, ela teve que acabar se afastando, porque a igreja não aceitava essa condição. Então, aos 2 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram, meu pai voltou para o estado de São Paulo, e minha mãe ficou lá com as 5 crianças. E por conta disso ela trabalhava muito, começou a trabalhar no hospital como telefonista. Depois de telefonista ela conseguiu ir uma vaga de atendente de enfermagem, depois ela foi para auxiliar de enfermagem, e ela terminou a sua vida como enfermeira oncológica. Era uma enfermeira especializada que cuidava dos pacientes que faziam quimioterapia lá em Maringá. Mas, por conta de toda essa condição de ela ter que trabalhar muito, então ela fazia plantão no hospital, 12/36, trabalha num dia, folga o outro, e aí no dia de folga ela arrumou um emprego em outro hospital para poder trabalhar, porque ela tinha que sustentar aquela criançada toda. E ainda teve as vezes que ela trabalhava em clínica até o horário do almoço. Então ela saía de um plantão, entrava às 7 da noite, saía às 7 da manhã, ia para a clínica, trabalhava 6 horas até as 13, ia para casa, dormia um pouquinho e já voltava para 7 horas da noite em outro plantão, para poder sustentar aquela garotada. Mas minha mãe sempre foi uma mulher muito temente a Deus. E eu me lembro que, quando criança ainda, 5 anos, minha mãe conheceu outra pessoa e começou a viver em união estável com esse meu padrasto, com Oséias. E nos domingos ela me enviava para a igreja. Tinha uma igreja
próxima à nossa casa, no bairro onde nós morávamos, e é uma igrejinha pequenininha, de madeira, mas eu amava estar ali, porque toda vez que você ia para a escola dominical, você ganhava uma estrelinha, né? Que você tinha a presença sua confirmada. E quando você levava um convidado, você ganhava uma estrelinha especial por levar um convidado. E para mim aquilo era fantástico, eu não queria perder, né? E lá eu ouvia falar dos personagens bíblicos, e eu ouvia falar do rei Davi, né? E para mim aquilo era muito tremendo, de ver como um menino conseguiu derrotar um gigante, aquela fé, aquela ousadia, eram as histórias que eram contadas, né? Eu ouvia falar de José no Egito, que mesmo sendo vendido como escravo, se tornou o grande administrador do Egito, poderoso, junto com o faraó. Eu ouvia falar de Daniel, ali na cova dos leões, que no meio da fornalha, no meio da dificuldade, Deus estava junto com ele, e ele não se queimou, e Deus o livrou, e ele foi um grande homem de Deus, ali na Babilônia, e tudo aquilo enchia o meu coração. Mas nessa manhã eu quero falar para você do primeira chave para o sucesso. Primeira chave para o sucesso é que minha mãe me mandava para a igreja, e ela me dava 2 moedinhas, e ela falava assim: Reinaldinho, você vai para a igreja, uma moedinha você dá de oferta lá no altar, e a outra moeda você come um doce na saída da igreja. Para um menino de 5 anos de idade, para uma criança, qual que seria o natural? Né? Se for uma criança querer ser muito esperta, né, muito assim, minha mãe não está vendo, ela não está aqui, como ela vai saber se eu vou dar essa moedinha na igreja? Por que eu vou ter que ficar esperando terminar o culto para comprar um doce? Então, se a gente for ver o natural de uma criança, às vezes seria pegar aquelas 2 moedas e já no caminho da igreja passar, comprar os 2 doces, comer e depois ir para a igreja. Ou até muitas vezes comer o doce, ficar na rua brincando e falar para a mãe que tinha ido na igreja e não foi. Ela não estava lá para ver, não é verdade? Um menino de 5, 6 anos, o natural era fazer isso. Então a primeira chave para o sucesso é: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Você jovem que está nos assistindo aí pela internet, você pega essa chave, honra teu pai e tua mãe. Às vezes você pode estar perguntando, fala, mas minha mãe não sabe nem ligar o celular, minha mãe não sabe nem entrar no Facebook, ela nem sabe o que é TikTok, Instagram também não conhece. Como que eu vou ter que honrar minha mãe? Como que eu vou ter que honrar o meu pai? Se eles estão ultrapassados, se eles estão de uma outra década, de um outro século. Nós hoje somos muito mais inteligentes. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Muitas vezes nós olhamos empresários bem-sucedidos, olhamos pessoas, professores, olhamos funcionários públicos, olhamos pessoas que têm uma vida próspera, uma vida abençoada, e aí você está aqui na igreja e fala, nossa, mas eu não consigo, olha o filho daquele casal passou no concurso, olha aquele lá está fazendo um curso na faculdade, olha como que a vida dele está dando certo, e ele nem na igreja vai. E aí você fica culpando Deus, fala, Deus, como que o ímpio está prosperando, como que o ímpio está sendo bem sucedido, como que ele está avançando, a sua família está avançando, e eu estou aqui e não consigo avançar. Vai olhar para trás, vai olhar se ele não tem uma vida de honra, vai olhar se ele não cuida do seu pai e da sua mãe, vai olhar se ele não obedece, se ele não honra pai e mãe. Sabe por quê, queridos? Princípios independe se você crê ou se você não crê. Princípio continua valendo. Se um ímpio praticar os princípios, ele vai ter a colheita daquilo que ele está praticando. Se o ímpio, ele honrar pai e mãe, as coisas vão bem para a vida dele, porque Deus não fala assim na palavra. Membros da Igreja Batista Nacional de Alta Floresta, vocês que são crentes, vocês que são aqui batistas, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Não, ele fala no geral. Quem pegar essa chave da honra, vai prosperar e tudo vai bem. Então, essa é uma primeira chave que eu aprendi na minha vida: honrar pai e mãe, honrar autoridades, honrar aqueles que estão em posição de destaque sobre a nossa vida.
Eu, quando escrevi o livro, já passei por 25 profissões diferentes. E eu vou compartilhar um pouco com vocês de tudo que eu fiz. Vendia sorvete, vendia algodão doce, trabalhei de babá, trabalhei de empregado doméstico, trabalhei de cobrador, trabalhei de vendedor de bicho de pelúcia, trabalhei de servente de pedreiro, de eletricista, trabalhei na colheita do algodão, trabalhei na colheita do café, fiz muita coisa. Tudo que falava que dava dinheiro, estava lá eu trabalhando para ganhar dinheiro, porque eu tinha um sonho e um projeto. Quando eu me formei, eu fui trabalhar de funcionário, de empregado. Todas as vezes que eu quis sair da empresa, que eu quis uma nova oportunidade, e eu ia pedir demissão para o meu patrão, para o meu chefe, em todas as vezes que eu fui pedir demissão, eu ganhei aumento. Em todas as vezes que eu fui pedir demissão, eu ganhei promoção. E eu não fazia isso com esse objetivo, mas porque eu era um bom funcionário, porque eu fazia as coisas com excelência, porque eu honrava a autoridade que estava sobre mim, eu era beneficiado. Quando eu fui abrir minha empresa de representação comercial, de nutrição, dando assistência técnica para a avicultura e suinocultura, e eu comecei a prosperar naquele segmento, e aí eu comecei a avançar, e eu e minha esposa começamos a sermos abençoados, e fomos crescendo, e de repente o nosso faturamento, aonde nós estávamos vendendo lá no Paraná, ele era maior quase que o faturamento da empresa no Brasil todo. Nós estávamos avançando, e era o meu patrão, o meu chefe, o dono da empresa, o sócio majoritário, ele era uma pessoa muitas vezes complicada, muitas vezes difícil, uma pessoa muito inteligente, só que todas as vezes que eu conversava com ele, eu o honrava. Tudo que ele mandava fazer, eu honrava. Tudo que ele pedia para fazer, eu fazia além, fazia acima. Sabe o que aconteceu? Ele me chamou para ser sócio dele. E nós abrimos uma empresa em sociedade. Por quê? Por conta da honra. Porque eu respeitava as diretrizes da empresa. Eu não fazia coisa errada. Os outros representantes, os outros funcionários falavam mal dele e eu não deixava falar. Por que eu vou ficar deixando falar mal? Porque quando você está, por que as pessoas, quando você chega para falar para alguém, ele fala assim, olha, eu ouvi fulano falando de você isso, eu ouvi fulano falando de você aquilo. Eu pergunto, mas como que você estava tão confortável ouvindo ela falar e deixou ela continuar? Porque se eu ver alguém falando mal de alguém que está junto comigo, que eu conheço, que eu gosto, eu não deixo o assunto continuar não, eu falo, é melhor você parar, porque o que você falar para mim, eu vou falar para ele. Se você tem alguma coisa contra ele, vai lá e fala. Mas não fica aqui denegrindo as pessoas. Isso é honra. Deus me deu um relacionamento tão bom com o meu chefe, que depois virou sócio de uma pequena empresa junto com ele, que no dia do velório dele, a família me ligou e pediu que eu fosse para poder fazer as homenagens ali. Não foi nem um familiar, não foi nem um filho, não foi nem uma filha. Fui eu, sabe por quê? Porque ele gostava de mim, porque eu o honrava. Muitos, quando eu trabalhei em outras empresas, muitos funcionários saíam, colocavam a empresa na justiça. Teve uma empresa que eu saí, que ela ficou devendo para mim, na época, isso há 20 anos atrás, ficou devendo mais de $25 mil para mim na época, era muito dinheiro e eu precisava daquilo. Mas nem por isso, eu saí e coloquei a empresa na justiça. E eu não estou falando que não é certo fazer, se a empresa agir erroneamente, mas foi uma direção que Deus deu para mim, e graças a Deus aquele dinheiro não fez falta, e graças a Deus, Deus superabundou. Então a primeira chave para o sucesso é, honra teu pai e tua mãe, honra as pessoas que estão num cargo de liderança, honra o seu pastor, honra seus líderes. Em todos os lugares por onde eu passei, eu posso voltar, que eu tenho livre acesso, eu tenho porta aberta, porque eu aprendi a honrar. Essa é a primeira chave para o nosso sucesso. Comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Meu padrasto, Oséias, tinha uma mercearia, e eu comecei a trabalhar com ele, ali no balcão, vendendo arroz, feijão, vendendo aquela borracha, para você colocar na panela de pressão, Bob's, Ramona, vendia tudo que tinha na mercearia, a gente vendia.
E ali eu comecei a aprender com ele, ele começou a me ensinar, e ele me ensinava a fazer conta, né, para que eu pudesse avançar. Ele falava assim, chegava à noite em casa, ele falava assim, ele me chamava o meu apelido de Neguinho, né, eu com essa cor toda, falava Neguinho. Naquela época não era bullying, naquela época não tinha, né, essas questões aí de discriminação. Neguinho, eu quero que você aprenda a fazer conta, porque para você não dar troco errado na mercearia. Então eu estudava pela manhã, trabalhava com ele à tarde, e à noite chegava em casa, ele começava a fazer conta junto comigo. E ele não deixava eu pegar papel, não deixava eu pegar caneta, não deixava eu contar nos dedos, mandava colocar a mão para frente, olhar para ele, e ele começava. Quanto que é 7 vezes 7? Quanto que é 15 mais 40 dividido por 2 vezes 3? E ele começava a me estimular, e começava a fazer isso. Então, isso me ativou. Isso fez com que até hoje eu tenha um raciocínio rápido, que eu fosse bem na escola. É aquele, quando eu tinha confusão na escola, ele ia lá e resolvia. Eu lembro que eu era muito agitado, né, para não falar assim, meio Peralta, mas o Peralta no bom sentido, não era de muita discussão, muita briga. Só que eu não gostava, né, diz que todo baixinho é meio invocadinho, né? E eu, até os 15 anos, eu tinha 1,50 m. Imagina com 7, com 8 anos. Acho que era o tamanho dessa mesinha aqui. E eu ia para a escola, e às vezes ali naquela brincadeira, né, correndo, brincando de salva, brincando do que fosse, eu acabava desentendendo com algum amigo, e no fim arrumava confusão. Arrumava confusão, entre a escola e a nossa casa tinha a mercearia. Quem ficava primeiro sabendo das coisas? O Oséias. Os amigos saíam da escola e falavam, ó, Reinaldo arrumou confusão lá. Ó, a diretora mandou chamar o senhor para ir lá, para poder conversar com a direção. E aí, eu acho que o Oséias, ele foi inspiração para aquele personagem, né, da escolinha do professor Raimundo, né, que era o Rolando Lero, né, amado mestre, né, porque quando a professora chamava, mandava o bilhetinho, para eu poder chamar o pai e a mãe para ir para a escola, para quem que eu entregava? Para minha mãe, que ia chegar a peia em mim, ou entregava para o Oséias? É lógico que era para o Oséias. O Oséias ia para a mercearia, pegava uma caixinha, colocava uma bolacha, um pacote de café, uma balinha, fazia um kitzinho e ia para a escola. Chegava até a diretora, né? Amada diretora, vinha eu para a escola e pensei, por que não trazer uma bolacha, um café, uma guloseima, né? Uma escola municipal com tanta dificuldade, então trouxe para a senhora. Né? Então ele ficava aí limpando a minha barra, e aí a diretora agradecia e falava, ó, pede para o Reinaldinho dar uma maneirada e tal, e ele ia limpando, né, todas as minhas bagunças. Ele era aquele que estudava junto comigo, ele era aquele que brincava junto comigo, eu passava mais tempo junto com ele do que passava com a minha mãe, com meus irmãos. Então o Oséias para mim era alguém muito especial na minha vida. Com 11 anos de idade, por conta de uma série de acontecimentos e de desentendimentos dentro de casa, o Oséias e a minha mãe se separaram. E naquela semana que o Oséias saiu de casa, eu fiquei muito ruim. Eu fui parar no hospital, fiquei uma semana internado, com febre, e o médico não descobriu o que era. E com febre de 39, 40 graus, e dando medicação, e aquilo não passava. Até que a minha mãe trabalhava no hospital, chegou para o pediatra e perguntou, Eneida, o que está acontecendo? Ela falou, não, é porque eu acabei me separando nessa semana, e o padrasto dele saiu de casa, e aí o pediatra falou, então eu sei o que está acontecendo, é emocional, porque os exames não aparentam nada, e a febre não passa. Então, eu vou te dar um conselho, pede para o padrasto dele, o Oséias, vir buscá-lo, deixa ele ficar uns dias com ele. E eu saí dali e fui ficar com o Oséias estava ficando no hotel, e eu achei que era o máximo aquilo, sair e ficar no hotel, e era um hotel chique, gente, na frente da rodoviária lá de Maringá, né? Hoje deve ser uns R$30 uma diária naquele hotel, né? E ali eu fiquei com ele uma semana, dormindo no hotel, a febre passou, eu fiquei bem. Continuei trabalhando com o Oséias na mercearia, e aí eu via o Oséias, lembra que o Oséias fazia as caixinhas e levava presentinho para a professora, para limpar minha barra? Eu aprendi a fazer isso, e eu pegava alguns presentinhos da mercearia e levava para minha mãe. Falava, mamãe, olha o que o Oséias deu de presente para você. Tentando reconciliá-los, né? Trabalhando de cupido. Esse daí não está no livro, tá? Isso não é considerado como profissão, né? Cupido mirim. Às vezes eu ia para a cidade
comprava presente para mim. Eu lembro uma vez que eu comprei um uniforme completo de goleiro, camisa, luva, joelheira. E a hora que minha mãe chegou do hospital trabalhando, eu falei: mamãe, olha o que o Osés me deu de presente, né? E ele tinha dado mesmo, que o dinheiro era dele, ele só não sabia que ele tinha dado ainda naquela ocasião. Porque diz que quem agrada ao filho adoça a mãe, não é verdade? Tentando reaproximá-los. Mas passei um ano trabalhando com ele ainda, dos 11 aos 12 anos. Um dia à tarde, Osés me chama para conversar, e eu vi que aquele dia ele estava meio nervoso, cabeça baixa, ele sempre foi muito brincalhão, e aquele dia ele não estava com muita brincadeira. E ele falou: neguinho, eu quero conversar com você no final do dia, não vai embora sem falar comigo. Eu falei: tá bom, eu vou conversar com você sim. Mas não estava sabendo o que estava acontecendo. Chegou o final da tarde, antes de eu ir para casa, ele me chamou atrás do balcão, olhou para mim e falou: você sabe que eu e sua mãe já não estamos juntos, já faz um ano. Você até tentou nos reaproximar, dando presentes, porque ele descobriu, minha mãe também descobriu. Só que não tem mais como, eu já estou num outro relacionamento. E eu pretendo me casar novamente. Então hoje, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir que a partir de hoje, você não me chame mais de pai. E para o menino de 11 anos, que via nele um pai herói, que tinha prazer em estar na sua companhia, aquilo foi muito dolorido para mim. Eu me lembro que eu não consegui ir para casa. No meio do caminho eu parei num terreno baldio, eu deitei no chão e fiquei olhando para o céu e pensando o que eu ia fazer da minha vida. Nós morávamos num bairro humilde e eu tinha muitos amigos que já praticavam pequenos delitos, algumas coisas. E eu falei: será que esse é o meu destino? Será que é isso que Deus tem para mim? Perdi 2 pais, meu primeiro pai com 2 anos de idade, agora com 11 para 12 anos, estou perdendo pela segunda vez. O que eu vou fazer? E fiquei ali meditando. E voltei para casa, fiquei triste. Aquela semana muito triste, minha mãe, muito sábia, perguntou se tinha acontecido alguma coisa, mas eu não quis contar. E no decorrer daquela semana eu falei: mamãe, eu acho que eu não vou mais trabalhar na mercearia. Porque para mim era muito triste estar perto do meu pai, que eu não queria que eu chamasse ele de pai. E ela entendeu aquilo e falou: tudo bem, você não precisa ir. E naqueles dias eu fui convidado pela minha irmã para ir numa reunião, eu nem sabia o que era. E ela me convidou para ir a uma igreja. E eu fui à noite com ela, mais por companhia do que por vontade própria. E naquele domingo à noite, tinha lá um pastor que estava pregando. E aquilo não estava chamando muita atenção para mim, não estava fazendo muito sentido. E de repente ele começou a falar que existia um Deus, que nos amava tanto, que deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, com um único objetivo: para que nós tivéssemos acesso a Ele, e para que nós nos tornássemos seus filhos, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. E naquela noite, quando ele falou isso, parecia que não existia mais ninguém naquela igreja, somente eu e ele. E ele começou a falar que se eu assumisse um compromisso com ele, com o seu Filho Jesus Cristo, que ele nunca me abandonaria, que ele sempre estaria comigo, que ele seria meu pai e eu seria o seu filho. E para um menino ali de 12 anos de idade, a única coisa que eu pude perguntar naquela noite foi: Deus, se eu te aceitar o seu Filho, Jesus Cristo, como meu único Senhor e Salvador, o Senhor disse que o Senhor vai ser meu Pai. Se nessa noite o Senhor se tornar meu Pai, algum dia o Senhor vai me pedir para não te chamar mais de pai? É só isso que eu tinha no meu coração. Eu queria ter um pai que não me abandonasse. Eu queria ter um pai que eu pudesse ser meu pai para sempre. E naquela noite o Espírito Santo falou no meu coração, com 12 anos de idade. Deus falou comigo. Disse que nunca foi desejo dele que o meu pai saísse de casa quando eu tinha 2 anos. Que nunca foi desejo dele que o Osés falasse para não chamá-lo mais de pai. Mas que ele permitiu
que aquelas circunstâncias que Oséias estivessem comigo até aquele tempo, porque a partir de agora, eu já podia conhecê-lo face a face, eu já tinha como me relacionar com Ele, e que eu podia confiar que Ele nunca me abandonaria, que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida. E aquela noite foi uma virada de chave na minha vida, a salvação em Jesus Cristo. Então, a segunda chave para você virar na sua vida: primeira, honra teu pai e tua mãe. A segunda, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Transforma a sua vida, transformou a minha vida e tem transformado até hoje. Ganhei uma Bíblia naquela noite, fui para casa feliz. Deus continuou a ministrar no meu coração. No próximo domingo, estive na igreja, o pastor convidou as pessoas para estarem ali, para trazer uma semente no altar para comprar Bíblias. Não foi ninguém. No próximo domingo ele fez o apelo novamente: pessoal, tragam ofertas para que a gente possa comprar Bíblias, porque as Bíblias terminaram, e toda pessoa que citava Jesus, ele dava uma Bíblia de presente. Eu voltei para casa, falei com a minha mãe, falei: mamãe, eu quero dar uma oferta lá na igreja, eu quero comprar Bíblias. E ela falou: tá bom, quantas Bíblias você quer comprar? Eu falei: eu quero comprar tudo que meu dinheiro dá. Fazia anos que eu trabalhava, vendendo algodão doce, vendendo sorvete, lavando o carro de vizinho, pegando ferro velho, vendendo ferro velho, para juntar dinheiro para comprar minha bicicleta. E o dinheiro estava na caderneta de poupança, 3 anos trabalhando. Falei com a minha mãe, e ela falou: então tá bom, se é isso que você quer, segunda-feira vai lá no consultório, na hora do almoço eu vou com você ao banco para sacar o dinheiro. E ela foi comigo até a Caixa Econômica, sacamos lá 100% das minhas economias, de um menino de 12 anos de idade. Fui até o centro bíblico, ali no centro da cidade, na livraria, e comprei 14 lindas Bíblias, umas Bíblias com capa de couro, pretas, a coisa mais linda para mim. E aquela alegria no meu coração, e eu falei: eu não posso esperar até domingo para dar essas Bíblias. Entre o centro da cidade e a minha casa, a igreja ficava no meio do caminho, e o pastor tinha a casa pastoral do lado da igreja. Eu falei: eu vou lá. E eu bati lá na casa pastoral, com aquela caixa de Bíblias na mão, e o pastor saiu. Eu falei: eu quero trazer um presente para a igreja. Eu nem sabia o que era oferta, eu queria dar aquele presente. E ele pediu para eu entrar, e quando eu dei a caixa para ele, e abriu aquela caixa, ele começou a chorar. E eu, menino de 12 anos, eu pensei: eu acho que ele não gostou, acho que ele achou que é pouco as Bíblias. E ele começou a chorar, e ele falou: Reinaldo, você não sabe, faz 2 domingos que você está vendo eu pedir as ofertas, e não vem ninguém para trazer sua oferta. E hoje pela manhã eu estava aqui ajoelhado, falando com Deus, eu não vou mais pedir oferta para comprar a Bíblia, porque eu estava triste, e Deus falou no meu coração: não precisa mais pedir, porque eu levantei um grande homem para trazer as Bíblias. Passaram alguns minutos, eu cheguei lá com as Bíblias. No domingo ele foi contar esse testemunho e me chamou à frente, e foi um mover muito grande na igreja, e eu sei que daquele dia em diante nunca mais faltou Bíblias na igreja. Amados, Deus tem planos e propósitos na nossa vida, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, mas nós precisamos aprender a andar nos princípios. Eu e a minha esposa nos casamos em 94, nós não tínhamos dinheiro para nada, eu ganhava R$50, já era em reais, R$50 por semana, para eu poder viajar, para eu poder trabalhar, como ajuda de custo. Alugamos um apartamento do dono do cachorro-quente da esquina da universidade, R$120 de aluguel, R$60 de condomínio, e dava R$20 de dízimo, não sobrava nada. A nossa vida era de fé em fé, mas todos os meses nós trazíamos o dízimo no altar. Quantas vezes eu e minha esposa íamos na igreja e nós tínhamos apenas R$1, R$2 no bolso, e não era o que estava sobrando, era 100% do que nós tínhamos, era o dinheiro para comprar o pão e o leite para o Mateus no outro dia, e a gente vinha e trazia uma semente no altar. A oferta da viúva, R$1, R$2, a oferta da viúva, o menininho trazendo uma moeda no altar. A oferta da viúva, um menino de 12 anos, dando todas as suas economias que trabalhou para poder trazer Bíblias no altar. E aqui eu aprendo uma terceira chave que tem transformado a minha vida, que são os dízimos e as ofertas. Deus nunca deixou faltar nada na nossa casa,
mesmo no momento de crise, no momento de dificuldade, Ele sempre supriu todas as nossas necessidades. Então que você possa ser fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. Esse é um princípio poderoso, essa é uma chave poderosa. Outra chave que Deus nos ensinou a mim e minha esposa. As pessoas perguntam: Reinaldo, como que vocês montaram a casa de oração lá em Cuiabá? Como que vocês abriram essa casa de adoração? Eu e minha esposa, todos os dias, antes de nós nos deitarmos, nós ajoelhávamos, orávamos e colocávamos a nossa vida diante de Deus, pedimos sabedoria, direção e discernimento. Você que é casado, você não sabe a grande arma que você tem dentro de casa. Deus fala: se estiverem 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei. Se 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, eu concordarei no céu. Se 2 ou mais ligarem alguma coisa na terra, eu ligarei no céu. Se desligarem no céu, eu desligarei aqui. Você e sua esposa têm o poder da concordância. Vocês podem construir o futuro de vocês através da oração e da intercessão. Eu e minha esposa, todos os dias, orávamos antes de dormir. Colocava o despertador, porque não tinha celular ainda à época, para despertar às 3 horas da manhã. Todos os dias orávamos às 3 da manhã. Até que depois não precisou mais do despertador, porque o Espírito Santo nos acordava. E a gente orava de madrugada. E antes de sair, eu e ela orávamos juntos, e ela me abençoava, para eu poder viajar e trabalhar. E até hoje é assim. Eu estou aqui, mas ela está lá orando, intercedendo por mim. A quarta chave que eu quero deixar para você, para o seu sucesso, em todas as áreas da sua vida, é a oração. A oração transforma as nossas vidas. A oração é trazer o céu para a terra. A oração é trazer as promessas de Deus para cada um de nós. A oração é algo tremendo. Dedique tempo em oração. Dedique tempo buscando a Deus. Busque a Deus e Ele se aproximará de você. Amém? Comecei a trabalhar e Deus foi me prosperando, Deus foi acrescentando na minha vida. Deus foi multiplicando. Fizemos algumas provas com Deus, fizemos alguns planejamentos, fizemos algumas metas. E toda vez que eu fazia a meta, eu me lembro que uma certa vez eu estava trabalhando e eu queria atingir um determinado valor de venda, que eu trabalhava com vendas. E eu falei: amor, nós vamos fazer o seguinte esse mês. Nós não vamos dar o dízimo do que nós ganhamos o mês passado. Nós vamos dar o dízimo do que nós queremos ganhar esse mês à frente. E eu e ela pegamos aquele valor que para nós era muito significativo e trouxemos no altar antecipadamente. E Deus honrou a nossa fé. No final do mês, eu tinha vendido exatamente 10 vezes mais do que aquilo que eu tinha trazido ao altar. E quantas vezes nós fizemos isso, sabendo que Deus é fiel, e Ele permanece fiel. A única coisa que Deus quer saber é se nós confiamos mais na nossa carteira ou se confiamos nele. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata, mas Deus quer o nosso coração. Ele diz para nós que nós não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus da riqueza. Então o que Deus está dizendo, Jesus está falando, é que nós não podemos ter o nosso coração dividido entre Deus e a riqueza. Quer dizer que nós vamos ter que fazer voto de pobreza? Não. Podemos ser prósperos? Sim. Podemos ser abençoados? Sim. Só que nós não podemos ter o nosso coração na riqueza, porque Ele não divide o coração. Se você for ver nas Escrituras, você vai ver que Jesus fala nas suas parábolas 10 vezes mais sobre finanças do que Ele fala sobre salvação. E Jesus não estava interessado que nós fôssemos salvos? Sim, Ele está interessado. Mas Ele sabe que se nós tivermos o coração nas riquezas, muito dificilmente nós estaremos entrando no reino dos céus. Ele diz que é mais difícil um rico passar pelo buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Quando Ele está falando isso, Ele está falando que se o nosso coração estiver nas riquezas, é difícil.
Eu tive em Israel já 11 vezes, e eu fui entender essa palavra quando me explicaram o que é uma agulha. Uma agulha é porque os portões da cidade, eles se fechavam à noite por conta de segurança. Os grandes portões na cidade, ali de Jerusalém. E deixavam uma pequena passagem, estreita, para as pessoas passarem a pé. Então, quando vinham com os camelos eram para carregar o quê? A carga, a riqueza, o sustento, o mantimento. Então, se o camelo tivesse carregado, o camelo não conseguia passar por aquela porta estreita. Então, eles tinham que deixar toda a riqueza, tudo aquilo que estava armazenado para fora, para o camelo poder passar pelo buraco da agulha. Então, Deus fala para nós sondarmos onde está o nosso coração. Onde estiver o nosso coração, é porque a nossa riqueza está lá. Então o que Deus quer é que os nossos olhos estejam nele, na salvação, e nele como Pai, e não nas riquezas. As riquezas Ele vai acrescentar, é só nós andarmos segundo os princípios. A semeadura, amados, ela não é obrigatória. A semeadura é opcional. Você decide se você quer semear ou não. Agora, a partir do momento que você semeou, a colheita é obrigatória, porque a palavra de Deus não volta vazia, e Ele vela por ela, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Ele diz que aquele que semear, vai colher. Então a decisão da semeadura está nas nossas vidas. Então esse é mais uma chave, os dízimos e as ofertas. Tem transformado a minha vida, tem transformado a minha história, porque Deus é fiel. Deus foi nos abençoando, e eu comecei a prosperar. E depois de eu ter virado sócio daquela indústria ali de nutrição, vendi minha participação de volta para o meu patrão, o dono da empresa que eu tinha representação de nutrição, e comecei a construir meu primeiro frigorífico. Um frigorífico com capacidade para bater 160 mil frangos por dia. Sabe quando eu comecei a construir esse frigorífico? No pior momento de crise da avicultura. Momento de crise é momento de oportunidade. Momento de crise é momento que você consegue sobressair. Em 2005, quando comecei a construir o primeiro frigorífico, estava tendo aquela pandemia da gripe aviária. Quantos lembram de falar da gripe aviária? Quantos lembram que nos noticiários tinha produtores soltando frango na rua, porque não conseguiu alimentar, porque não tinham dinheiro, um momento de crise. E todo mundo parou de fazer investimentos, porque não sabia o que ia virar, se ia acabar com a avicultura no Brasil, no mundo. E naquele momento de crise, eu resolvi investir. No momento de crise, os fornecedores não tinham para quem vender. Eu fiz melhores negociações. No momento de crise, tinha profissionais disponíveis no mercado. Eu fiz as melhores contratações. No momento de crise, não tinha concorrência. Eu estava ali implantando aquele frigorífico. Quando a crise passou, eu estava pronto e fui inaugurar meu frigorífico. 5 dias antes da inauguração, Tyson Foods, a maior empresa de frango do mundo, uma norte-americana, vindo para o Brasil, querendo expandir seus negócios. O primeiro frigorífico que ele foi visitar foi o meu. 5 dias antes da inauguração, eles compraram o nosso frigorífico por algumas dezenas de milhões de dólares. Porque no meio da crise, eu tive fé. No meio da crise, eu tive ousadia. No meio da crise, eu criei nas promessas de Deus. Busquei a sua direção e não olhei por aquilo que eu estava vendo, mas olhei por aquilo que eu estava crendo. No meio da crise do Covid, no meio dessa pandemia do coronavírus, peça a Deus uma estratégia, peça a Ele uma direção, para que Ele possa te abençoar. Nós estávamos para fazer um investimento aqui na nossa unidade em Diamantina, onde nós temos a granja de produção de suínos. E nós queríamos fazer todo o investimento em climatização, em transformar as maternidades, onde ficam as porcas, os leitãozinhos, com ar-condicionado, um ambiente, bem-estar animal. Tínhamos feito todos os orçamentos no final do ano, e íamos investir agora no começo do ano. O máximo que nós tínhamos conseguido fazer esse investimento seria em 3, 4 parcelas, e é um investimento alto de alguns milhões. E aí eu estava me preparando para esse investimento, de repente chegou a pandemia, chegou a crise. Os preços do suíno caíram 40% o preço de venda. O mercado ficou difícil, não conseguimos vender toda a produção. Sabe o que eu resolvi fazer? Resolvi dar prosseguimento no investimento. Chamei o fornecedor, depois de 60 dias de pandemia, ele não estava vendendo nada para ninguém.
90 dias atrás, a gente estava tentando negociar em 3, 4 parcelas o pagamento. Fechei a negociação com ele em 60 parcelas semanais. E ele começa a montar agora os equipamentos semana que vem. Sabe por quê? Porque no momento de crise tem oportunidades. Aí você vai ter ousadia e fé para avançar, ou você vai ser aqueles que vai ficar ouvindo os noticiários, vai se amedrontar e ficar em casa, recluso e achando que o mundo vai acabar. Como o pastor Amarido disse, nós temos que tomar todos os cuidados, temos que fazer a nossa parte, mas nós também precisamos crer que existe um Deus que é por nós, que peleja por nós, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a casa. Então, amados, nessa noite, que vocês possam ter essa ousadia para poder avançar em momentos de crise. Ter ousadia, ter fé, é uma outra chave para que você possa ser bem-sucedido e ser abençoado. Eu já estou partindo para o período final, não se desanima não, que nós já vamos embora. Comecei a construir o meu segundo frigorífico em 2009. Então você já pode ver que está acabando, falta só 11 anos. Em 2009 começamos a construir o segundo frigorífico, um frigorífico com capacidade para bater agora 420 mil frangos dia. Um frigorífico moderno, em área construída e pavimentada, quase 100 mil metros quadrados de construção. Eu era o sócio majoritário, tinha mais 3 sócios. Em 2012 veio uma nova crise. Crise em 2005, crise em 2012. Só que agora em 2012 não é a gripe aviária, 2012 é a seca nos Estados Unidos. Quebrou a safra norte-americana de milho, de soja, e o mundo entrou em pânico, porque não teria matéria-prima para abastecer todo mundo, porque os Estados Unidos é um dos maiores produtores de grãos do mundo e exporta para o mundo inteiro. De repente o preço do milho mais que duplica. O preço da soja custava R$500 a tonelada em 2012, em 60 dias ele foi para R$1.500 a tonelada. A gente comprava farelo de soja com 60 dias de prazo de pagamento. Agora que ele triplicou de preço, para você comprar, você tinha que fazer até de primeiro, eles confirmarem o depósito, para o seu caminhão entrar na fila para carregar. Crise, dificuldade. Meus sócios entraram em desespero, porque não viam uma solução para aquilo. Eu cria que Deus poderia nos abençoar, que Deus poderia nos dar escape. Eu tinha esperança. Eu queria perseverar naquilo. Um dia à tarde, os 3 sócios perguntaram se eu poderia recebê-los em casa. E foram até minha casa, sentado na minha sala. Um deles disse assim: Reinaldo, se você não assinar essa parceria, que tinha um outro frigorífico querendo fazer uma parceria conosco, mas eu não queria, porque eu conhecia aquele empresário, eu não confiava nele. Se você não assinar essa parceria, eu vou escrever uma carta, dizer que você é o culpado, vou dar um tiro na minha cabeça e eu vou me matar. No meio daquela pressão, no meio daquela dificuldade, eu deixei me envolver por aquela circunstância, mesmo sabendo que não era aquilo que eu queria. E assinamos aquele contrato em abril de 2012. E esse empresário, junto com os meus sócios, foram ali começar a tocar o frigorífico. E eu disse, assim que tiver a avaliação das 2 empresas, eu não vou fazer fusão com essa empresa, eu quero que você compre a minha parte, e eu vou sair fora do negócio. Esse empresário entrou ali, começou a usar todo o nosso estoque, começou a usar toda a nossa estrutura, todo o nosso frigorífico. Chegava no final do mês, ao invés de ele pagar o salário dos funcionários, ele mandava embora e falava, vai procurar seu direito. Os funcionários estavam todos no nosso nome, no nome da nossa empresa. E aí ele não pagava nem as verbas rescisórias e começou a mandar todo mundo embora. E nós que não tínhamos nenhuma ação trabalhista, de repente começamos a ter 30, 50, 100, 200, 300, 500 ações trabalhistas. Tinha as dívidas da empresa, do dia a dia com fornecedores, que ele tinha prometido que iria colocar dinheiro para saldar aquelas dívidas, e não colocou nada, muito pelo contrário. De repente nós começamos a ter execuções fiscais, e de repente eu comecei a receber mais visita na minha casa, de oficiais de justiça, do que de amigos. Mais de 100 ações de cobrança. Financiamento que nós tínhamos 10 anos de prazo, estávamos no período de carência, nem os juros das parcelas eles pagaram, e venceu todo o financiamento antecipado. Em poucos dias, estava com mais de 120 milhões de reais de dívida. Aquele que até um tempo atrás estava vivendo o melhor momento da vida,
com avião, com carros importados, viajando para o mundo todo com a família. Agora estava numa situação de uma dificuldade extrema, todos os bens bloqueados, sem recursos. Ainda por cima tive que entrar com ação contra aquele empresário para ter a reintegração de postos do frigorífico, porque ele colocou capangas, homens armados no frigorífico, aquele frigorífico que eu tinha construído, que estava no meu nome, para não me deixar entrar. Ganhei a ação na primeira instância, e ele sabia que não tinha como permanecer com aquela ação, porque ele não tinha como ganhar, não tinha nenhum documento, a empresa era minha, como que ele vai se apossar daquilo que é meu? Fez um conluio, junto com políticos, junto com os integrantes do Ministério da Agricultura, ali no Paraná, da superintendência, junto com o prefeito da cidade, com deputados estaduais, federais, e até com participação do governador do estado. Convenceram o prefeito a entrar com uma ação, o prefeito da cidade onde eu tinha construído o frigorífico, que não ajudou em nada, não deu um terreno, não deu infraestrutura, não deu nada, nós fizemos tudo com recurso próprio. Convenceu o prefeito a entrar com uma ação, dizendo que se eu reassumisse o frigorífico, que eu tinha construído, que estava no meu nome, com o meu dinheiro, de que a cidade iria quebrar. E o prefeito protocolou essa ação às 2 horas da tarde, e às 5 horas da tarde, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná deu a sentença, devolvendo o frigorífico para aquele empresário. E de repente, eu precisaria agora, alguns milhões de reais, e alguns anos para reverter essa situação junto ao Supremo Tribunal em Brasília, porque já tinha passado a segunda instância, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná já tinha dado aquela sentença. Para eu recorrer agora, eu tinha que ir para a terceira instância. E todos nós sabemos quão demorado é quando você está lutando contra o sistema e ainda numa ação no Supremo. Naquele dia eu falei com a minha esposa, eu falei: amor, eu preciso que você saia de casa. Eu preciso que você vá para a casa dos seus pais, leve as crianças junto. Eu quero falar com meu pai. Eu preciso uma direção. Eu preciso receber dele uma orientação. Eu não sei o que fazer. Ela falou para mim que ela sairia durante o dia, mas ela voltaria à noite, ela não iria viajar. Ela ficou com medo com o que eu pudesse fazer com a minha vida. E eu entrei no meu quarto na sexta-feira, pela manhã, sem comer, sem beber. E comecei a orar e a buscar de Deus. Falei: pai, o Senhor disse, quando eu te aceitei como meu pai, através do seu Filho Jesus Cristo, com 12 anos, o Senhor disse para mim que o Senhor nunca me abandonaria. E eu creio que o Senhor não me abandona. O Senhor sempre disse para mim que o Senhor estaria do meu lado todos os dias. E eu creio que mesmo no meio da dificuldade, o Senhor está comigo. Assim como eu aprendi lá na escola dominical, que no meio da fornalha, o Senhor estava lá com Daniel. Eu estou no meio da fornalha, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu preciso de um escape, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma estratégia. E comecei a buscar de Deus sexta o dia todo, sexta à noite o dia todo, sábado pela manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã, orando, lendo a Bíblia, pedindo direção. Domingo, final da tarde, eu estou lendo Isaías 45, aonde ele diz a Ciro que ele vai tomar pela mão direita, que ele vai derrubar as portas, que ele vai derrubar os ferrolhos de ferro, que ele vai dar os tesouros ocultos e escondidos. E eu falei: Deus, é isso que eu preciso, os tesouros ocultos e escondidos. Naquele momento ele me deu a visão do globo como um cofre, um mapa mundi ali como um cofre, como tivesse aquele cofre plotado com o mapa mundi. E o Espírito Santo falou comigo: tudo o que você precisa já está aí. Quando eu fiz a terra, eu já deixei tudo disponível para vocês. Tudo que vocês precisam já está disponível, basta apenas acessar. E eu falei: meu Deus, mas esse cofre tem um segredo. Me revela os segredos de pai para filho, que é o título do meu livro, Segredos de Pai para Filho. Qual é este segredo? E ele falou: esse segredo você já sabe, são os dízimos e as ofertas. Quando você levava as 2 moedinhas, esse é o segredo. Quando você dava os 2 reais, esse é o segredo. Quando você levou as Bíblias, esse é o segredo, os dízimos e as ofertas. E eu falei: amém. Liguei para minha esposa e falei: pode voltar para casa, traz as crianças. Eles sentaram ali, nos pés da cama, e eu contei aquela experiência daqueles 3 dias, o que Deus tinha falado comigo. E eu falei: agora nós vamos ligar lá na igreja, e vou chamar os pastores. E eu falei: vocês podem vir aqui amanhã, segunda-feira pela manhã aqui em casa?
E eles estavam nos acompanhando há muito tempo, em campanha de oração, de jejum, ali batalhando conosco, nos aconselhando, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. E eu dividia com eles, dividia com a liderança, tudo o que estava acontecendo, para que eles pudessem estar intercedendo. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, quando você for fazer um propósito com Deus, chega aqui com o pastor Amarildo, chega com os pastores da igreja, com o seu líder, divida com eles, e fala, me ajuda em oração, me ajuda em intercessão. Essa é uma nova chave para você pegar. Na multidão de conselheiros a sabedoria, e eu conversei com eles, e eles estavam me acompanhando, e eu chamei eles para vir ali na segunda-feira pela manhã, e eu falei, Deus falou comigo, a respeito dessa chave dos dízimos das ofertas, e eu quero entregar aqui, essa oferta, 2 carros e R$6.000, R$6.000 não era da empresa do meu frigorífico, ainda era fruto de uma comissão que eu tinha recebido daquela empresa que eu tinha representação, era tudo que eu tinha. E os 2 carros eu ainda tinha eles, porque eles não estavam no meu nome. Quando eu tinha comprado eles, não tinha transferido. E só por isso que eles não estavam bloqueados pela justiça. Entreguei as chaves dos 2 carros e aquele cheque de R$6.000. E os nossos líderes ali, pastores, eles falaram, não, Reinaldo, nós não podemos aceitar, nós sabemos como que vocês estão. Como que a gente vai pegar 100% do que vocês têm, do que sobrou para vocês? E eu e minha esposa olhamos para eles e falamos, não nos impeçam de sermos abençoados. Nós não dependemos da força do nosso braço, nós não dependemos da nossa carteira, nós não dependemos da nossa conta bancária, mas nós dependemos do nosso Pai que está no céu, nós dependemos dEle que é fiel, nós dependemos dEle que é digno, continua sendo digno, que não desceu do trono, Ele continua no trono e continua sendo aquele que abençoa os seus filhos. Entregamos aquela oferta, minha esposa colocou um aparelho de som na sala de casa, e nós ficamos ali, e ela colocou adoração, e nós ficamos adorando a Deus. Nós não tínhamos carro para sair, nós não tínhamos dinheiro para gastar, nós não tínhamos empresa para poder ir trabalhar. A única coisa que restava para nós era adorar. E nós ficamos 5 dias adorando a Deus. Como é bom, queridos, a gente adorar a Deus quando nós estamos aqui na igreja, como foi esse louvor lindo no início do culto. Como é bom a gente adorar a Deus quando está tudo bem. Como é bom adorar a Deus quando as nossas contas estão bem, quando a nossa saúde está bem, quando o nosso relacionamento familiar está bem. Como é bom adorar a Deus quando tudo vai bem. Mas a nossa verdadeira adoração, ela sai quando a nossa única alternativa é depender dEle. Quando a nossa única esperança é Ele intervir na nossa vida. E nós ficávamos ali em casa, e tinha uma música que tocava muito no nosso coração, que nos enchia de fé. E nós cantávamos. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. E eu estou aqui nessa noite, amados, para falar para vocês quão grande é o nosso Deus. Ele continua sendo grande ontem, hoje. Ele continua sendo grande no momento da pandemia. Ele continua sendo grande no meio da crise. Ele continua sendo grande, Ele não diminuiu. Na sexta-feira, 5 dias após nós estarmos ali em adoração e oração, agradecendo a Deus, sem pedir nada, só adorando. Porque nós temos a casa de oração e adoração em Cuiabá. Porque nós aprendemos uma chave, que é a adoração. A adoração toca o coração do Pai, toca muito mais do que as nossas lágrimas, do que o nosso desespero. A adoração diz que Ele está no controle, que Ele continua no controle. A adoração diz que nós continuamos, que Ele é digno de ser louvado, independente se nós temos dinheiro, se nós não temos dinheiro, Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser louvado se nós estamos com saúde, se nós não estamos com saúde, Ele continua sendo digno de ser louvado. Se nós estamos com pandemia ou sem pandemia, Ele continua sendo digno de ser adorado. Com 5 dias adorando a Deus, na sexta-feira nós ligamos a televisão no final da tarde, jornal da Rede Globo,
Noticiário: presidente do Tribunal de Justiça do Paraná sofre um ataque cardíaco e é internado. Eu falei, meu Deus, o meu pai está agindo. Foi esse mesmo presidente do tribunal que 7 dias antes tinha dado meu frigorífico para o outro empresário. Na segunda-feira, o presidente do Tribunal de Justiça, ele pede a aposentadoria compulsória, ele pede a aposentadoria antecipada. Na terça-feira, o CNJ, que é o órgão fiscalizador do judiciário de Brasília, não aceita a aposentadoria do presidente do tribunal e o afasta por suspeita de renda incompatível com a função, com venda de sentença, afasta ele do tribunal, e há uma nova eleição no tribunal, e um novo presidente, a primeira decisão dele é devolver o nosso frigorífico. Aquilo que ia demorar alguns anos e alguns milhões de reais, demorou apenas 5 dias e uma oferta da viúva no altar, porque Deus é fiel e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Reassumi o frigorífico, mas eu ainda tinha uma dívida de 120 milhões de reais que tinha ficado. Continuei a buscar o meu pai. Falei, pai, eu preciso de uma estratégia, eu preciso de uma direção. O Senhor me deu o frigorífico de volta, mas eu não sei o que fazer. Eu não tenho dinheiro para retomar, eu não tenho dinheiro para pagar o salário dos funcionários, eu não consigo. Eu estava na minha casa, eu recebi, a igreja recebeu um pastor de fora, e a liderança da igreja, minha pastora, falou, Reinaldo, você não quer receber ele na sua casa? Eu não tinha condições, nós não tínhamos condições de recebê-lo, nós estávamos sem nada em casa, não tinha dinheiro nem para ir no mercado, mas ela queria que a gente recebesse para estar tendo esse tempo com ele, porque ele era um profeta, um homem de Deus. E ele foi no início de novembro na nossa casa de 2013, e ele começou a orar conosco, e ele disse, ele profetizou, esse ano não termina sem que Deus te dê a vitória, sem que Ele vire essa chave na sua vida. Isso era novembro, e nós estávamos devendo 120 milhões de reais, e não tínhamos para onde correr. Creia na palavra, creia nos seus profetas, e prosperareis. Uma nova chave para você. Trouxe aquela palavra no meu coração, falei, Senhor, eu não sei como, mas eu creio, eu recebo, Senhor, de Ti. Numa tarde, eu estou em casa orando, pedindo para Deus direção. Ele falou, manda uma mensagem para essa pessoa. E eu escrevi um SMS, porque eu não tinha nem WhatsApp. Parece que o WhatsApp entrou na nossa vida faz 100 anos, na verdade, mas em 2013 não tinha WhatsApp. Mandei um SMS, 3 linhas, para um outro empresário. E daquela mensagem, que o Espírito Santo falou no meu ouvido, em uma semana, eu fiz uma negociação, que Deus me tirou de uma dívida de 120 milhões de reais, para um lucro de mais de 200 milhões de reais. Nós não precisamos de grandes estratégias, nós não precisamos de coisas mirabolantes, nós só precisamos nos aquietar, conversar com o nosso Pai, andar nos seus princípios e ouvir a sua voz. Manda uma mensagem, mas Senhor, é tão pouco, uma mensagem, 2 linhas, manda uma mensagem. Pai, mas eu estou devendo 120 milhões, manda uma mensagem. Senhor, eu preciso sair dessa situação, manda uma mensagem. Busca teu Pai, Ele quer falar com você nessa noite, Ele quer te dar uma direção, Ele quer que você vença a dificuldade que você está passando. Ele fez isso na minha vida, Ele fez isso na vida da minha esposa, Ele fez isso no nosso casamento. Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Dessa negociação nós viemos aqui para o Mato Grosso. Deus nos deu uma fazenda em Diamantino, a maior produção de suínos, uma das maiores granjas do Brasil, que os americanos construíram, a Carys Foods ali em Diamantino. Nós temos lá mais de 200 mil metros quadrados de barracão.
quase 200 mil animais ali, outra granja em Pedra Preta, onde nós fazemos melhoramento genético, outro frigorífico em Tangará da Serra, onde nós abatemos animais, outro frigorífico em Várzea Grande, onde nós fazemos a desossa, empresas aqui no Mato Grosso, porque Ele é fiel, e Ele continua fiel, Ele é grande.